Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e a gente vai falar agora do episódio 6, capítulo 21 de Mandaloriano, trazendo aí a jornada agora da Bo-Katan Kryze, querendo trazer de volta novos Mandalorianos para poder recompor o espírito de Mandalor e ao seu lado Din Djarin e o pequeno Grogu. Bom, esse é um daqueles episódios que a gente contempla porque ele traz novos cenários e principalmente novos atores muito conhecidos aí do grande público de muito tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles e essa passagem dessa história super interessante que impressionou mais uma vez. Mandaloriano não decepciona. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fio e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre é postado antes e, claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixa aquele like, principalmente o seu comentário, que, cara, que grata surpresa, são 46 minutos de muita aventura que foi totalmente dirigido aí, novamente, pela Bryce Dallas Howard, que inclusive fez o episódio, se eu não me engano, episódio 3, da segunda temporada, em que o Din Djarin está num planeta rural e conhece uma possível, talvez, futuro grande amor da vida dele. Bom, de qualquer forma, nesse episódio a gente segue com o que foi dito pela armeira, que seria a Bo-Katan, a figura que caminha entre os dois mundos, e ela poderia, enfim, reunir os Mandalorianos, né? E a gente abre justamente isso porque eu até fiz uma teoria com vocês no último episódio, falando justamente que, principalmente depois do final, quando o Carson Teva consegue escanear um pedaço de Beskar na fuselagem de uma das naves onde o Moff Gideon ia ser interrogado, e lá tem um fragmento de Beskar que justamente entrega a presença de Mandalorianos para além do que o Din Djarin tem conhecimento. E a gente vê esse encontro que eu acredito que seja todos os Night Owl, né, que faziam parte do grupo que seguia a Bo-Katan Kryze, se dissolveu da Bo-Katan a partir do momento que ela não conseguiu obter o sabre negro, e eles perderam a crença na figura da líder que restauraria o mundo mandaloriano, e ali eles vivem uma vida de corsários. Eles saem por aí como mercenários, como o próprio Din Djarin já foi, buscando por recompensas através do universo, trabalhando para outras pessoas. E é legal, né, que a gente vê o Din Djarin e a Bo-Katan trabalhando juntos dentro desse contexto, e a gente vê de volta os personagens que fizeram parte de toda essa construção, que são os Night Owl, né? Então, entre eles, o líder é o X-Wolves, que é interpretado aí pelo Simon Kassianides. Ele é o cara que nos episódios onde os Mandalorianos salvaram o pequeno Grogu da boca da Mama Kor, aquela criatura do fundo do mar, eles primeira vez que eles apareceram, a primeira vez que eles, oriundos diretamente aí das animações do Dave Filoni, deram a sua primeira aparição em live action, né? Inclusive com a Bo-Katan. E é bacana como tudo isso acontece. Ele retorna, só que agora como líder dos Mandalorianos que estão rebelados. E aí, se você parar para pensar, você vai ver que fazem conexões com o que eu falei do episódio anterior. Talvez sejam eles os caras que foram pagos para poder resgatar o Moff Gideon antes de ser julgado, né? Dentro desse contexto, a gente tem as aparições interessantes, né? Entre elas, a gente tem aí o Jack Black, que ele vive um cara chamado Capitão Bombardier, né? É um oficial do Império que acaba se casando com uma condessa num planeta conhecido como Plazir 15, justamente o planeta onde estes Mandalorianos conseguiram se exilar, se estabelecer de certa forma, só que obviamente ganhando por isso. E lá
eles vão para este planeta justamente para poder retomar esse contato com os Mandalorianos. Mas como sempre, vocês sabem que as histórias do Mandaloriano sempre tem uma contrapartida. E dessa vez, o que ele precisa fazer? Eles precisam, os dois, tanto ele quanto a Bo-Katan, precisam salvar a cidade de Plazir 15 de uma onda de mau funcionamento de droids. E aí a gente entra em contato novamente com aquele lado do Din Djarin, que ele sempre disse de não confiar em droids. A não confiança do Din Djarin em cima dos droids é justamente porque quando ele vivia no seu planeta natal, antes dele ser entregue aos Mandalorianos, antes dele ser salvo pelos Mandalorianos, ele foi atacado por droids de batalha, aqueles droids que tem um corpo tarracado, que inclusive apareceram aí em Ameaça Fantasma e outros filmes à frente, né? E ali, esses droids estão agora reprogramados, trabalhando para esta sociedade. Lembrando, inclusive, eu achei até bacana como eles classificam isso. Esses droids trabalham para essa sociedade justamente para que ninguém mais precise trabalhar. Então, o mau funcionamento desses droids, obviamente, dá a sensação de impotência para as pessoas que dependem deles. Me veio aí uma alusão ao próprio universo da Matrix, né? Que, enfim, as máquinas são praticamente servis aos seres humanos. Me lembrou, inclusive, nos momentos de perseguição desse episódio, me lembrou bastante Blade Runner, principalmente quando o Din Djarin começa a tentar descobrir entre eles qual deles é o droid que está com defeito, começa a chutar para provocar, e um deles realmente mostra que é um droid de batalha que é com a programação que está ruim. E isso tudo dentro desse contexto, achei muito bacana como a Bryce Dallas Howard tomou esse cuidado de pegar esses pequenos elementos de filmes e histórias anteriores para poder agregar nesse episódio 6. Ficou muito bonito. Eu não posso esquecer de falar também do Christopher Lloyd, que ele faz o comissário Hellgate. É um cara que controla toda a automação desses robôs, né? É o cara que tá lá na torre de controle, vendo tudo o que acontece para poder justamente fazer o controle desses droids. E o bacana, cara, é como que tudo isso é dado, e principalmente pela presença do Christopher Lloyd. De Volta para o Futuro dentro de Star Wars. Achei muito bacana eles terem tomado esse cuidado de ter colocado ele ali, né? Outra coisa que eu achei muito interessante foi como que o Din Djarin volta a entrar em contato com aquela raça que fez parte do Quill, a raça do Quill, que na primeira temporada foi o cara que reprogramou o droid IG-11, e ele é uma daquelas raças que foram servis ao Império durante muito tempo. E eu não me lembro agora o nome da raça deles, mas acho eles têm um nome muito peculiar. Eles conseguem criar, ele consegue entrar em contato com esses caras de uma forma que a Bo-Katan, pela forma truculenta que ela tem, não consegue estabelecer um contato com eles e conseguir as informações suficientes para eles poderem entender o porquê que os droids estão com mau funcionamento. E é legal você ver as partes de Mandaloriano de primeira, segunda temporada que vão ficando pelo caminho, mas que a gente reencontra nesses pequenos momentos. Quando ele vai conversar com os caras, ele fala que ele conheceu um tal de Quill, e obviamente na mesma hora todos prestam atenção. Diferente da Bo-Katan, que tentou falar isso de forma truculenta e não teve atenção de ninguém. E ali ele fala, como é que é mesmo a frase que é clássica do Quill? E tenho dito. Essa é a palavra que ele sempre diz. E essa é a forma que o Din Djarin conseguiu estabelecer. O Din Djarin, ele tem uma forma muito bacana de conversar com as raças, e ele consegue tudo que ele quer. Inclusive, em alguns outros episódios, ele até conversa muito bem com o povo da areia e consegue muita coisa, consegue troca, consegue acesso. Ele é um cara que ele consegue navegar entre vários mundos. Não apenas a Bo-Katan, como foi classificada pela própria Armeira, que é a única entre os Mandalorianos que consegue andar entre os dois mundos, por não usar o capacete e ao mesmo tempo usar. Ele, Din Djarin, tem uma amplitude enorme com relação a isso. Bom, é interessante essa história toda, até porque eles fazem essa contrapartida justamente para que o Din Djarin
e a Bo-Katan tenham acesso ao corpo militar de Mandalorianos que acabou se refugiando em Plazir 15. Após eles conseguirem isso, que aí realmente a coisa ganha proporção. É quando a Bo-Katan vai enfrentar o X-Wolves e nesse momento ela desafia ele, porque ele tá muito confortável na posição de comandante de todos os Mandalorianos que estão ali, e são muitos, galera, são muitos. Eles têm naves, eles têm armamento, eles têm os gadgets que já estão naturais da roupa deles, eles têm de tudo, só não tem uma liderança. E o X-Wolves, ele questiona a Bo-Katan e justamente questiona o fato dela não ter o sabre negro. E, cara, dá pra perceber na cara dela que isso abala demais o conceito do que ela espera. O conceito daquilo que ela tinha... Um conceito que ela espera, não. Aquilo que ela almejava enquanto líder, que ela não havia atingido, que quem tinha atingido era o Din Djarin. E o X-Wolves joga na cara dela o tempo todo. Quem tem o sabre é ele, e não você. Você não é nossa líder. Se você fosse nossa líder, você teria assumido o sabre. E aí, eles entram em batalha, e eles se desafiam, é uma luta ferrenha, muito bacana a gente ver o combate dos dois, um combate mandaloriano, com direito a voo de jetpack, com dardo, com clavo, e é muito louco. É muito bacana o momento de luta do X-Wolves contra a Bo-Katan. Só que no final, quando ela consegue derrotar o X-Wolves, o Din Djarin vem até ela e questiona, pega o sabre, e ela fala, não posso aceitar isso, tem que ser em combate. Mas aí ele lembra que a Bo-Katan salvou ele várias vezes. Durante todo esse tempo em que ele está tentando retomar a doutrina mandaloriana depois de ter removido o capacete, foi ela que esteve ao lado dele durante todo esse tempo, salvando, protegendo, trazendo para ele a segurança que ele precisava para ele estar onde está agora, inclusive com o pequeno Grogu. E assim, ele pergunta para todo o grupo de Mandalorianos se eles não acham que ela deveria ser a pessoa que impunha o sabre negro. Ela já empunhou, inclusive para salvar o próprio Din Djarin quando ele estava para ser morto lá em Mandalore, antes de entrar nas águas vivas para se redimir. E é legal que todo mundo entende o que o Din Djarin quis dizer, que ela é a figura maior de que Mandalore representa. E nesse momento ele entrega, sem combate, ele entrega na mão dela e diz: você é a verdadeira tutora dessa arma, você é que merece carregar. E assim, sem nenhuma pretensão, ele nunca teve a pretensão de ser o grande Mandalore. Muito pelo contrário, o Din Djarin desde o início disse a ela que não tinha interesse na arma. E ela ficou ali na dúvida, principalmente depois que o Moff Gideon colocou na cabeça dela a planta da discórdia, né? A coisa da discórdia na cabecinha dela, e ela ficou ali com a dúvida se ficava ou não com o sabre. Mas nesse momento, ela aceita. E ela termina o episódio empunhando o sabre. E, cara, é lindo de ver a Bo-Katan segurando o sabre. Só que, teoria no pedaço, ela conseguiu o sabre. Nada me tira da cabeça que isso nada passa mais de um conchavo pronto do próprio X-Wolves com ela, inclusive com o Moff Gideon. Tudo isso que ocorreu, nada me tira da cabeça que essa montagem, essa formação, esse comboio de naves que eles estão formando, essa frota de naves que eles estão formando, esse corpo de Mandalorianos que está sendo formado, nada mais é do que uma formação a mando de Moff Gideon. E não tem benevolência, não, é grana. Tem grana envolvida, né? Tanto que esse episódio chama Guns for Hire, armas de aluguel, armas de aluguel. Não me tira da cabeça que existe uma conspiração já pronta e o Din Djarin tá caindo tava caindo bonitinho nessa história, e mais pra frente ele vai sofrer as consequências pelas escolhas que ele fez. Volto a lembrar que esse episódio é muito bonito pelas escolhas visuais e pelas referências que a Bryce Dallas Howard escolheu, como Blade Runner e outras referências, por trazer o Christopher Lloyd aí. Lembrei o nome dos personagens, são os Ugnaughts, né? São os Ugnaughts, os caras que consertam os droids. Desculpa, não tinha lembrado na hora.
E assim esse episódio termina com essas grandes personalidades e a mensagem que fica: será que a Bo-Katan efetivamente é a futura Mandalor? Será que Bo-Katan efetivamente vai ser a figura que vai representar a mudança de Mandalor? Será que Moff Gideon não tem uma trama sombria por trás disso, enquanto a sua correligionária lá em Coruscant começa a abrir espaço e recursos para que ele também possa ter acesso? Fica essa pergunta e talvez a gente tenha as respostas num próximo episódio, meus amigos. Eu gostei bastante, mas antes de mais nada eu quero saber de vocês o que vocês acharam de Mandaloriano episódio 6, capítulo 21. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!